Muitas pessoas passam anos planejando o desenho da sua tatuagem. Outras fazem por impulso, correndo o risco de se arrepender depois. Independente da escolha, depois de feita, ela precisa de cuidados. O Dr. Ilner de Souza, ele é dermatologista, vai tirar nossas dúvidas a respeito desse assunto. Primeiramente, doutor, eu quero lhe dar boas-vindas. Muito obrigada por você estar aqui conosco hoje, participando dessa conversa. É um prazer, Paulo. É importante esclarecer a população para que ela decida de maneira correta onde fazer, como fazer, e caso ela desista, possa em algum momento buscar um dermatologista para tirar aquela tatuagem que ela esteja satisfeita. Ó, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, doutor? Gente, quanto custa fazer uma tatuagem? Realmente faltou fazer essa pergunta para a Anne, que era a nossa entrevistada do bloco anterior. Mas pelo que eu já pesquisei muito, gente, uma tatuagem pequenininha, assim, centímetros e tudo, custa na faixa de uns R$100, doutor. E para retirar essa tatuagem? Pois é, você deve calcular mais ou menos entre 10 e 50 vezes o valor que você gastou para colocar para você remover. Então, a primeira coisa antes de você decidir fazer é você ter certeza do que quer, ter certeza onde você vai fazer, porque o local onde você vai fazer tem que ser um local higiênico, que você tenha certeza que o material é descartável, porque lembrar que de uma tatuagem você pode pegar hepatite B, hepatite C, HIV, várias sífilis, várias infecções que são graves e podem inclusive comprometer com a vida do paciente. Então, essa decisão, o que fazer e onde fazer é fundamental para que você depois não desista. Isso, é preciso realmente ter todo esse tipo de cuidado. Agora, doutor, por exemplo, tem pessoas que têm alergia. Eu, por exemplo, tenho alergia por contato, né? Não posso usar material que não seja de ouro ou prata, que seja de metal, e começa a me coçar, me dar alergia. Eu uso porque eu sou gaiata, né? E eu uso mesmo, daqui a pouco estou toda empolada, mas enfim. Tem como você fazer um teste antes de fazer essa tatuagem? Sim, o teste de contato ele pode prevenir a ocorrência de dermatite de contato, mas existem reações, reação tipo granuloma, queloide, que às vezes, mesmo você não tendo histórico, pode acontecer independente do teste. Então, não é absolutamente prevenível a ocorrência de complicações. Então, a gente pode ter esse cuidado, paciente que tem antecedente de alergia, pedir para que a gente faça na clínica o teste com a própria tinta. Então, eu peço para o paciente que deseja fazer, que vá ao tatuador, que pegue o material que ele vai utilizar e faça o PET teste, aquele teste que você coloca na pele. Todavia, você pode ter reações tardias que são totalmente imprevisíveis e de difícil resolução. Entendi. Então, faz o teste e aí espera um pouquinho para ver se você não vai ter essa reação tardia, né? O teste é feito, se coloca o teste de contato, se tira com 48 horas. Sim. E depois faz uma segunda leitura e depois mais 48 horas. Mas esse teste, ele não impede e ele não previne a ocorrência de reações tardias, porque lembrar que a tatuagem você coloca grande quantidade de pigmento na derme profunda. Então, isso pode tardiamente ter reações tipo granuloma, que são imprevisíveis, não tem como a gente saber. E que podem acontecer até meses ou anos depois da aplicação. Então, há situações em que não são previsíveis. A gente, mesmo com teste, não há previsibilidade. Mesma coisa em relação a queloide. Você fala, nunca tive queloide, mas pode, dependendo do local, por exemplo, uma tatuagem no ombro, uma tatuagem na região external, uma tatuagem no membro, pode, mesmo no paciente que não tem histórico de queloide, vir a apresentar um queloide depois de alguns meses. Doutor, por exemplo, eu tenho uma mancha de sol, ou eu tenho um sinal grande que me incomoda, eu posso cobrir aquilo com uma tatuagem ou é perigoso? Em relação a sinais escuros, é muito perigoso, porque esses sinais escuros podem, no transcorrer da vida, se transformar em melanoma. Então, o melanoma é um câncer da pele que mata. Então, a melhor maneira de você prevenir o melanoma é você acompanhar o sinal, você examinar periodicamente, a cada 6 meses ou a cada ano. Então, é totalmente contraindicado você cobrir um sinal com uma tatuagem que você vai impedir o médico de examinar e impedir que ele possa fazer a prevenção. Então, muito cuidado. Situações em que há uma mancha, deve ser tratado, o dermatologista está aí para tratar. Você tem como ir, realizar procedimentos que vão ajudá-lo a remover. Olha, a gente está vendo essa foto aí, em que a pessoa tinha uma cicatriz e ela decidiu cobrir a cicatriz com uma tatuagem. É o mesmo caso do sinal ou essa daí é mais tranquilo? Olha, essa cicatriz, pelo que eu estou vendo, a gente tem condições de tratar a cicatriz. Você tem lasers, tem equipamentos que vão realmente atenuar bastante. É importante você saber que uma tatuagem é um procedimento que pode ficar para a vida inteira. Apesar de nós termos condições de remover através de laser, nem sempre o laser consegue remover completamente uma tatuagem.
Às vezes você fica uma mancha branca, ou fica uma alteração da textura. Então, antes de eu decidir fazer a remoção, geralmente eu explico para o paciente, olha, o quanto isso te incomoda, o quanto essa tatuagem te incomoda. Por exemplo, o paciente chega lá, me incomoda 1 em 10. Então não vamos mexer, deixa a tatuagem aí. Mas me incomoda 9 em 10. Muitas vezes a pessoa coloca imagens ridículas, frases ridículas, situações em que, no momento em que ele coloca, elas representam determinada coisa. Depois que termina aquele processo, nome muda. de namorado, de namorado. Isso, jamais fazer isso. A única coisa que é para sempre é filho e mãe e pai. O resto tudo é transitório. Uma outra coisa é essas questões assim de formas, de modelos, de símbolos, que hoje podem ser coisas bonitas, coisas de moda, e que pode ser que daqui a alguns anos se torne uma coisa ridícula. Então tem que ter muito cuidado nessa decisão, porque lembrar que, em princípio, a tatuagem é feita para durar a vida inteira. Todavia, nós temos instrumental. Hoje, cada dia mais, os lasers estão evoluindo. Eu trabalho com remoção de tatuagem há 17 anos. Então, os primeiros lasers que nós tivemos eram lasers muito grosseiros, que deixavam cicatriz, deixavam uma sequela ruim. Hoje, praticamente, o paciente fica sem nada, exceto tatuagens muito coloridas, tatuagens que há vermelho, há verde envolvido. Então, são tatuagens mais difíceis de remover. E dói, doutor, para retirar a tatuagem? O procedimento é feito com anestésico. Então, o paciente vai ser anestesiado, anestesia local, né? Se injeta um produto, a lidocaína ou outro anestésico. Em seguida, se faz o procedimento. Então, o procedimento em si, ele não é doloroso porque o paciente está sob anestesia. Gente, a gente tem um caso bem interessante na mídia há um pouco tempo, né? A Bárbara Evans, filha da Monique Evans, ela colocou, eu não sei se foi mãe ou se foi Monique, não lembro, no braço dela, e ficou muito feio, ficou parecendo a letra que o tatuador fez, ficou parecendo uma outra letra e não ficou nada legal. E ela teve que tirar uma tatuagem assim muito grande, e é uma pessoa assim que tem dinheiro para ir num local bacana e que tem recursos, né? E que sabe, com certeza, de muitos tatuadores ali na cidade onde ela mora, mas de repente não teve esse cuidado, né, doutor? Ou o tatuador que ela confiou não deu 100% ali. Existem várias situações que podem modificar o resultado, né? A cicatrização inadequada, o tipo, alergia à tinta. Tem várias coisas que têm que ser avaliadas que às vezes não são previsíveis. E, doutor, o cuidado que a pessoa deve ter ao fazer a tatuagem, porque quando você faz uma tatuagem, normalmente você quer sair mostrando para todo mundo, né? Mas tem que ter cuidado porque a gente mora numa cidade que faz sol. Hoje está um clima meio que nublado, mas a maior parte do ano é de sol, e um sol muito, muito quente, muito severo. Precisa ter esse tipo de cuidado, né? Sim, é um trauma, né? Você produz um trauma no local. Então, deve ser bem higienizado, deve-se passar alguns cremes com antibióticos locais. Há alguns cuidados que têm que ser feitos. A higienização adequada, não exposição ao sol, é um processo que vai durar até cicatrizar em torno de 1 mês. Então, assim, quando o paciente chega comigo e fala, doutor, eu queria tatuar, qual a sua opinião? Então, primeiro eu pondero tudo isso. Olha, você tem certeza? O que você vai fazer? Aí, tem alergia, não tem alergia? Se tiver alergia, procura com o tatuador, traz as tintas para fazer o teste. Então, tudo isso a gente tem que conversar. Porque lembrar, eu falo para ele, olha, lembrar, se você quiser tirar, eu tiro, eu tenho como tirar. Entretanto, eu não posso garantir que vai sair totalmente, especialmente se é uma tatuagem colorida. Pode ficar alguma sequela. Ao você colocar a tatuagem, você pode ter queloide. Isso é totalmente imprevisível algumas vezes. Você pode ter reações tardias. Você pode ter, inclusive, um choque anafilático durante a aplicação. Não há como você prever. Mas não tem alergia. Qualquer tipo de substância que seja injetada no corpo pode produzir uma reação gravíssima com morte. Isso se chama choque anafilático. Então, não tem como você prever. Há situações em que, apesar de raras, elas existem. E o paciente tem que estar consciente disso. E além disso, se ele decidir tirar, que o custo para tirar vai ser um custo alto. Sim, tem que pensar muito bem nisso. Tudo isso. Então, se você quer fazer uma tatuagem, procura um dermatologista antes, principalmente para quem tem já eu chamo alergia por contato. Qual é o nome? Chama dermatite de contato. Dermatite de contato, né? Procura um médico. Doutor, eu queria falar só mais uma coisinha. Pode ficar à vontade. Desculpa. É assim, apesar de a gente falar que não tem preconceito, na prática existe preconceito. Infelizmente. Porque, veja bem, quando você coloca alguma tatuagem, você tem que imaginar o que o interlocutor, o que a sociedade vai interpretar de você.
e se você está seguro e se você tem como superar isso. Por exemplo, uma pessoa que faz uma tatuagem depois quer namorar com um pastor, quer namorar com uma pessoa que seja de uma igreja mais radical, mais conservadora. Tem que ter esse cuidado. O que colocou, eu já vi várias pessoas chegarem lá com a namorada levando namorado, ou vice-versa. Olha, eu vim aqui para tirar essa coisa horrível que a pessoa tem. Então, a pessoa tem que estar preparada para isso. Eu não estou dizendo que seja a favor ou contra o preconceito. A pessoa tem que estar preparada para isso, porque às vezes ela coloca numa idade que ela não tem segurança de si, e na hora que ela percebe que a sociedade a está vendo de maneira diferente, ela tem que estar segura e preparada para isso, porque senão o preconceito e o constrangimento vai ser imenso. Doutor Hilder de Souza, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. Manda um abraço muito forte para toda a sua equipe, tá? Bom, é um prazer estar com você. A Clínica da Pele é como se fosse uma família para mim. Eu mando um beijo para todos os meus familiares da Pele. Ó, gente, nós vamos encerrando o programa por aqui, querendo agradecer sempre a sua companhia, a sua audiência. Um beijo para todos vocês. Se quiser mandar sugestão de pauta, fique à vontade, tá? Nosso número é 929-81-11-4512. Beijo, amiga. A gente volta.